Queridos, quando olho para João capítulo 6, o verso 38, é um texto que me chama particularmente muita atenção, porque o texto vai nos dizer que Jesus, ele mesmo disse, que ele desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E é um exemplo muito interessante a ser seguido, principalmente aos obreiros, aos líderes. É claro que abrange um todo, mas quando nós olhamos para o cenário atual, nós vemos pessoas querendo se autopromover. Nós vemos pessoas, às vezes até esquecendo daquele que um dia acreditou na chamada e no ministério. Aquele que um dia deu a primeira oportunidade. Às vezes o obreiro, o líder, se esquece que quando ninguém o enxergava, alguém estendeu a mão, alguém acreditou, alguém investiu, alguém abriu as portas. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E às vezes o líder é empossado numa congregação e de repente ele acha que ele é o dono da igreja, sendo que existem os pastores setoriais, os pastores presidente de campo, mas o obreiro local acha que tudo tem que ser feito conforme a vontade dele e a visão dele. É bem verdade que existem pastores que quando empossa alguém, ele dá a liberdade para que o obreiro local trabalhe conforme a visão e a estratégia que Deus deu para aquele obreiro local. Mas não é porque o pastor presidente ou o pastor setorial deu essa liberdade que o obreiro se ache no direito de querer fazer aquilo que vem na sua cabeça, aquilo que vai favorecer, às vezes até o seu ego particular. Então, queridos, é uma reflexão muito séria para esse tempo, onde todo mundo quer fazer o que bem quer. Existe sim uma hierarquia, existe sim um respeito que o obreiro e o líder têm que ter. Líderes que são colocados em departamento e às vezes querem fazer tudo do jeito dele, não pedem nem uma opinião, ou não pedem nem uma direção do pastor local, mas eles querem fazer tudo que vem na sua cabeça, e às vezes coisas que não vai agregar nada na igreja e no ministério que ele está como líder no departamento. Às vezes são coisas que não vai trazer edificação, não vai ser saudável, mas ele quer fazer para preencher o seu ego, a sua vaidade, e às vezes não passa nem pelas lideranças, nem pelos obreiros, nem pelo corpo de obreiro. Então hoje o Senhor me chamou a atenção para isso, nessa tarde, que Jesus não veio fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. E é tão bom quando uma igreja, quando os líderes, quando os obreiros estão todos alinhados na mesma visão, no mesmo propósito, então as coisas fluem. Mas o insucesso de muito obreiro é que às vezes ele não é obediente e às vezes também ele não é grato por aquilo que Deus lhe concedeu. Então lembre daquele que te abençoou. Lembre daquele que um dia te deu a primeira oportunidade. Lembre daquele que te enxergou um dia quando ninguém lhe enxergava. E ore por ele, ore por essa pessoa. Talvez hoje você esteja em um nível maior, talvez, do que aquele que um dia te abençoou. Mas não é por causa disso que você vai esquecer daquela pessoa, que você não vai orar por aquela pessoa, que você não vai visitar aquela pessoa. Então faça alguma coisa de forma de gratidão. Veja o exemplo de Jesus. Jesus não veio para fazer a sua vontade. Todos os milagres que Jesus fazia, as operações, os milagres, ele sempre atribuía ao Pai. Oh, como isso é maravilhoso, como isso enche o nosso coração, para que nós possamos pegar esse exemplo e aplicar na nossa vida, e sempre lembrar de alguém que de alguma forma
nos abençoou. É claro que não vamos fazer isso só com quem um dia nos abençoou, porque o amor tem que ser a todos, mas em especial aquele que te deu a primeira oportunidade, aquele que acreditou em você, aquele que, na expressão popular, colocou a mão no fogo por você. Lembre-se dele e faça tudo, mas debaixo de uma autoridade, debaixo de uma orientação pastoral, de alguém que está também orando por você, alguém que está cuidando de você. Fica então essa reflexão para líderes, para obreiros, né, que possamos aprender com Jesus a ter esse olhar, né, a colocar essa lente de gratidão, de submissão, e com certeza Deus nos irá levar muito longe. Os obreiros querem fazer as coisas conforme o seu pensamento e acaba prejudicando até o seu ministério. Às vezes pega o microfone e sem sabedoria acaba criticando, acaba usando o púlpito para desabafar, pega o púlpito para agredir verbalmente as pessoas, jogando indireta, e perde a oportunidade de alimentar as ovelhas, de cuidar, de amar, de mentorear, né? de trazer para perto, de acolher, de discipular e de extrair o melhor das suas ovelhas. Então, fica essa meditação. Aqui quem fala é um dirigente de congregação pela misericórdia do Senhor também, pela bondade dos meus líderes. Então é com toda a humildade que eu gravo esse vídeo, incentivando você, querido líder, que está almejando o ministério e você que já está no ministério. Gratidão e submissão é o que nos levará a voo mais alto. Humildade sempre, porque tudo é para a honra e a glória do Senhor. Um grande abraço e até a próxima.